there were way more. But I think we are all together, and I think it's time to start. It's okay. Okay, then it's okay. When you say we can start, then I'm going to start. Yeah, okay. Yeah, okay. I think it's time. Okay. Then let me share my screen. Okay, so can you see the presentation? Yes. Okay, perfect. Wanderlei, you're also here? Yes, I'm here. Perfect. Yeah, then let's get started with the second day. Okay, so today we will talk about paper and paper tests. And on the next slide, you got a little overview of today. First of all, we are going to talk about the origin of paper. So where does the paper came from? We will talk about basic ingredients of the paper, the pulping process, a little bit about the production of paper, the different types of paper, measuring of paper properties, paper storage and the tracking, because it's also important, and also the paper aging. And now it's your turn, Wanderlei. Bom dia, pessoal. Então, hoje ele vai falar sobre papel e testes do papel, sobre a origem do papel, os ingredientes básicos para a fabricação de papel, processo no pulping, produção do papel, tipos de papel, como se medir as propriedades do papel, armazenamento e movimentação. Thomas, the last one is? Paper aging, when the paper is getting old. E sobre papéis, a fabricação do papel quando o papel já está velho no estoque. Next one. Okay, good. Then, origin of paper. So to make this long text a little bit more easy, maybe just explain them. It is out of Egypt. This was the origin, made out of papyrus, Okay. almost 5,000 years old. But now the new paper, we know nowadays it's around about 2,000 years old. Hey Thomas, before Yes, to sir. before to start, could you talk about your experience at paper okay. machine? Okay, this was part of the introduction of yesterday. So Wanderlei, didn't you translate? Okay, but it's Yes, fine. he did, but please talk Okay. talk again. I think some people wasn't at this that introduction yesterday. Yeah, no problem. Okay, so just about my person, I started my education for a professional paper maker in Germany in 1998. Then I made paper for 14 years in that paper mill as a professional paper maker. And in 2012, I went back to Munich to school and made my graduation. It's a German title, but you can compare it with bachelor without master. So I'm not a master, but I'm rated like a bachelor for paper manufacturing and converting. And after that, I started to work in the box industry in a box plant at Tricor, Bad Wörishofen in Germany. We made most of all heavy duty cardboard, triple wall, AAC, and so on for automotive industry. And I was there for 4 years as assistant to the plant manager. And then I hired at BHS, and since 2018 I work for BHS as a process trainer. So in total you can say, yeah, I have around about 22 years of experience with paper. Okay. Wanderlei? Ok. Então, o Thomas ele tem já mais de 22 anos de experiência com papel. Trabalhou já na indústria de papel. Ele fez uma graduação na parte de papel na Europa, em torno de 7 a 8 anos. Então, a formação dele é toda em cima de papel. Ele foi coordenador, né, na máquina de papel, responsável por fabricação, coordenando. E trabalha agora já na BHS há 4 anos,
conhece a produção de papelão ondulado, papel simples, duplo e parede tripla, com caixas para automóveis, para peças para automóveis, móveis, entre outros. Ok? Okay. Any more questions to me? No, Thomas, thanks. Yeah. Okay. Yeah, you're welcome. Okay. So then let's go back to the presentation. Where is it? Here it is. So yeah, Wanderlei, I don't know how much you told already from the slide. From this slide, I told nothing. No, it's about the origin of paper, and you can say the very first paper made out of papyrus is around about 5,000 years old, but this is not very comparable to the modern papers, which are made out of single fibers, and the new type of papers are around about 2,000 years old. Então, pessoal, sobre a origem do papel, o primeiro papel a ser produzido foi o papyrus, que era uma planta que nascia em abundância perto do Nilo, no Egito. Esse papel tem mais ou menos 5.000 anos de idade, 5.000 anos atrás. Ele não tem comparação com o nosso novo papel, com o papel utilizado na atualidade. Então, esse papel foi sofrendo melhorias conforme o passar dos anos, e o nosso papel que a gente tem atual, ele começou mais ou menos há 2.000 anos atrás. Então, okay, Thomas, next one. Okay, so and you can say a little, or the startup for this new thinking to make new paper was a guy. It was a Chinese guy, Cai Lun was the name, and he was observing some wasps, how they were building their nest, and he saw, okay, the wasps, they are chewing some wood, and with the liquid in their mouth they make basically the paper out of it where they built the nest, and this was the beginning of the new paper. Então, o nosso papel da atualidade foi desenvolvido por um chinês com o nome Cai Lun. Ele começou a querer melhorar e incrementar o papel. Ele pegou árvores, criou um líquido, aonde ele foi criando esse papel. Liquid with trees. Can you repeat for me, Thomas, about the method and the Cai Lun? Yeah, he was observing wasps. You know wasp, the yellow jacket. Wasps, no. Wasp, which flies around. Okay. Not the bee, the bad one without the honey. Okay. And he was checking them. He was observing them, and he saw, okay, the wasps, they go to the trees, they chew some wood, and make out of this wet wood of what they are chewing, they make their nest, and this feels basically like paper. Então, and this was the start for the new paper. Então, esse chinês, ele observou algumas vespas. Essas vespas iam em alguns tipos de árvores, não eram em todas as árvores, e elas coletavam a seiva e com essa coleta da seiva, elas faziam um material que parecia com o papel. Foi aí que ele tirou a ideia dessas árvores para criar o novo papel, observando essas vespas. Okay, Thomas? Okay. Next one. Good. So, but nowadays, we don't need wasps anymore to make paper. We separate between two different types of woods. So the most common woods or trees are hardwood fibers and softwood fibers for the paper industry. To make it simple, you can say for everything where the technical specifications are very high or we need high technical values, we are going for softwood fibers, for the long fibers, because this brings us a lot of connections in the paper itself. And when it's more about printing, a smooth surface, white papers and so on, then the industry more or less goes more for the hardwood fibers. Então, os ingredientes básicos atualmente para a produção de papel são retirados de fibras
mais duras ou de fibras mais moles. Então, para a parte de impressão, é preferível fibras mais duras. E para softwood fibers is good for carpet industry, for kraftliner. Então, para o papel craft, para a indústria de papelão, se prefere mais as fibras suaves, as fibras mais moles, como o pinus ou abeto. Ok, next. Okay. So, but you see, here we still need the tree, and this is not so economic to kill a big tree to make paper. Another very good and very economic source for paper is waste out of some wood shops, or how is it called in English? The guy who makes a desk, a table, a wood workshop. You can say. Do you know what I mean? Yes, I know. Yes, and this waste, Desculpa aí, pessoal. with this waste, you can make consegui very easily ouvi-los. the really nice craft Zellstoff, the cellulose, Estou de férias e because you need to estamos aí, né? you need the small pieces anyway, Sim, because you have to apply a lot of chemics that you can solve the Okay. lignin, and you have to separate fibers. So this is very common for cellulose, for craft paper. Úmido, Então, pessoal, can you return one slide? tá jóia. Então, aqui nessa foto podemos ver madeiras, tanto de pinos quanto eucaliptos nas duas fotos. Então, se fosse cortar a árvore para fazer esse tipo, para fazer papel com árvores inteiras, ele falou que se torna muito caro. Então, normalmente, next slide, Thomas. Normalmente, Sim, nas tem que indústrias de fazer um móveis, fiozinho. onde o pessoal faz Mas mesas, podia ser um diversas fio seco, outras né, coisas cara? com Pô, madeira, tá chovendo. se O sobra problema é o esses Mário cavacos. Botega, na minha opinião. Esses Fez a dança da cavacos, chuva na lá, Europa, porque eles tava utilizam faltando para água, fazer eu o acho que papel, passou para do ponto, poder exagerou. separar a lignina Nossa Senhora. da celulose. Tá bom. Então, para poder fazer o papel, também com o cavaco acaba sendo mais fácil, porque se fosse pegar a madeira, teria que picar ela para poder Muito fazer bem. o mesmo cavaco. Então, eles utilizam. Isso, Ô, teoricamente, senhores, seria o eu refúgio hoje não, das empresas a gente madeireiras está que fazem participando aí do treinamento da móveis ou VHS em tábuas para paralelo aí, construção. então eu Então, não preparei nada na específico Europa, eles para acabam nossa reunião, comprando nem esse sequer cavaco e apresentação utilizando eu fiz, para mas fazer o papel. para manter aí acho que a disciplina e Okay. o hábito, né, de a Okay, gente estar so reunindo aqui na the next quinta-feira point is para bater um about papo. those Eu wood acho que eu chips. mantive So a this is very pauta common in Europe or in Germany. e a So ideia talvez the discutir virgin um fibers, the pouquinho, virgin kraftliner algum ponto in pouco Europe, mais I guess almost que merece nobody pouco mais de is atenção. making it out No of final fresh do dia, trees, nós out vamos of ter uma new reunião trees. com o Fernando But when you go para to atualizar Finland, pouquinho as questões da Scandinavia, or importação. Russia, Já or adiantei North na semana America, passada que or I'm not sure o how Fernando the handling is assumindo in aos Brazil, poucos aí but num processo then de just transição aí because of the com o availability Marcos, né? O of Marcos a está lot indo of, pro there are so many forests, there's so much wood, para a so implantação yeah, do módulo they de can use the importações fresh do SAP, trees, né? but in Europe Então esse tema aí the das craft importações, das liners are made chegadas out of those dos wood chips. equipamentos, agora cedo o cara da Então, Draper Robotics ele mandou um comenta que em e-mail aí alguns cobrando países, como pra gente Rússia posicionar ele uma e data de alguns outros instalação, mas lugares na depende, América do Norte, né, ele não sabe da aqui no chegada Brasil, do tem equipamento, muitas né? florestas, muitas Então acho que reservas essas florestais. questões mais aí Então, no o tocante pessoal a utiliza chegada dos árvores equipamentos, importação, esse tipo de novas coisa para aí, vamos poderem discutir mais pro final do fazer o dia. papel. A não ser que Porém, tu na tenha alguma Alemanha, atualização, algum é ponto comum eles comprarem esses específico que queira cavacos comentar para a aqui produção agora, do papel. Fernando? Ok? Okay. So, but the fresh fiber, the virgin fibers, we only want to use for the new kraftliner papers. So for a regular fluting paper or a test liner paper, it makes no sense to use virgin fibers because the requirement for this paper is not so high. So therefore, we use recycled paper for test liner and so on. Então, para papéis kraftliner, se usa especialmente fibras virgens. Porém, se vai ser fabricado um papel testliner ou fluting, papel miolo, normalmente não se utiliza fibra virgem, se utiliza material Tá bom. reciclado. Então é mais ou menos isso, não temos nenhuma
novidade Okay. contundente, assim, So pelo then menos there are numa different data types in the storage. On the right-hand side, you can see efetiva, que a the gente possa blocks, agendar com or efetividade there's a por enquanto, closer né? image. But Fora então also, when we essas take a look questões at aí the que talvez next sejam picture, yeah, it's not bounded, it's just loose alguns dos pontos aí paper, mais and this is really a relevantes, very né? dirty Não sei and se tem nasty area algum outro and assunto que dangerous queiram area. tratar, abordar, discutir aí, Então, onduladeira, o pessoal que Wellington, trabalha ponto, com Ronaldo. estocamento, com a movimentação desse material, a área onde fica esse material é uma área muito suja e também uma área muito perigosa. Okay. So, but what is the problem when we use O rolo já recycled chegou? paper? Yeah. O rolo já First of chegou ou all, chega hoje? we don't have the virgin fibers anymore. The fibers are getting shortened or at every manufacturing process, the fibers are getting shorter and shorter and shorter. And at some point, we need to add fresh fibers to keep the strength of the paper. Então, o problema de utilizar papel reciclado para poder fazer papel test liner ou fluting, que é o miolo, é que cada processo que essas fibras, cada vez que vão reciclando, uma vez mais, segunda vez, terceira vez, as fibras vão fazendo, então, vão ficando cada isso. vez menores. Algum ponto aí, E Ronaldo? depois de um certo tempo, precisa ser colocado fibras virgens para poder fazer o ligamento, para poder se trabalhar com as fibras recicladas que estão muito curtas. Então a Falcon, de fato, a gente não tem ainda assertividade em relação às datas dos in the next equipamentos. problem Como eu adiantei, is nós the vamos falar waste de tarde para inside the tentar chegar recycled paper. em números Because mais everybody of you precisos know, aí, when you go e to aí the tu supermarket finalmente and take a look at the magazines, agendar as coisas com you um see, pouco mais de assertividade. especially for the kids, for ele example, tá there are traçado toys aqui do included, nosso lado, or you no have consenso some ali com o Ronaldo, a hard depender, disks obviamente, when you have computer dos desdobramentos magazines, aduaneiros or you e tudo have mais. cosmetics Mas só para inside, mais ou and menos all comentar com of this vocês, a waste we ideia need to separate. é mexer com o pré-feeder. Outro problema de utilização do papel talvez reciclado na última semana de é que ele junho, vem ou com mais muitas impurezas provavelmente na dentro. primeira de Um exemplo julho, como plástico, metal, vidro. robô Plástico ficando seria para partes de metade brinquedos de julho, ou partes né? de computador, E partes aí metálicas. a Ward Então, para finalzinho de esse julho, mais material provavelmente começo que de agosto, sendo que a data essas limite para impurezas a como Ward que plástico, nós metal e vidro tem que combinamos ser ali com o Ronaldo ser seria retiradas primeiro, para poder se 8 de reutilizar essas agosto, fibras né? para fazer o Que papel é quando reciclado. a máquina precisa estar rodando porque ela Next one. deve absorver alguns volumes lá de So then, tubo. Então, when we a take a rigor, look assim, at nós the temos basic 2 meses ingredients of regular para resolver as questões de paper made automação out ali of wood da fibers. Ward. So we Então, can say a the princípio, construction sem maiores material novidades efetivas. is the Algum cellulose. ponto que você gostaria de So trazer the aí a fibers, respeito, they are called cellulose. especialmente da Falcon, The talvez ali, lignin, Leocir? you can say, yeah, it's more or less the glue between the fibers. It is not directly glue, but or imagine a house, the concrete between your bricks, which holds your bricks together. This is the lignin. Tá bem, então. And with the lignin, there's questões one de important point segurança, Carlão, at você tem algum the ponto aí a semi-chemical paper, destacar? but this I will explain you a little bit later. Bom dia. Então, para vocês fabricar o papel, vocês precisam da celulose, das fibras. E esse papel, ele tem a lignina. Foi dia 16, A a data que lignina nós pode ser comparada entregamos o com uma comprovante cola, do não pagamento, exatamente uma então, a cola. rigor, Um eles exemplo têm que ele ainda deu mais 2 semanas é pelo quando você prazo constrói legal, uma casa, que você mas se eles coloca puderem um adiantar para nós, é concreto sempre entre os bem-vindo. tijolos, que faz o ligamento entre um tijolo e outro. Isso seria a lignina, ligando uma fibra com a joia. outra. A Ok. lignina é importante Josi, nos papéis Glaucio, algum semiquímicos, ponto aí mas sobre ele vai ambiental? explicar mais para frente. Next. Okay, then we also have the hemicellulose. It's around about 1/4 up to 1/3 of the total mass of the wood, and this is important we cannot change this value, or we have no influence for this, but this basically gives us the stiffness in the fibers. Então, também temos a celulose hemi. Isso é em torno de 1/4 ou 1/3 do total da massa criada para criação do papel. Ela incrementa a fibra para
tensionar, porém, para alguns tipos de papel ela é removida e também é usada na fabricação de etanol. Next one. Okay, so the most important point to make a good paper is we need to separate the fibers. And to separate the fibers, we have a pulping process. Então, a parte mais importante na construção do papel, na fabricação do papel, é separar as fibras. E para poder separar as fibras, temos o processo de pulping. Next. Okay, so the pulping process, there are a lot of different types of process. And what we want to do with this, we want to separate the fibers. Or at the beginning, we have the wood chip or the huge tree, you can say. But this is not something we can work with, so it's important to separate the fibers. And the name pulp is just, like the name says, it's a pulp, and there's where the name came from. And the different processes. Okay, until here. Então, o processo pulping, ou despulpamento, ele separa as fibras dos cavacos de madeira, do processo quando se usa os cavacos de madeira, ou antigamente, bem no início, quando botavam pedaços maiores de madeira. Então, o nome, a tradução desse pulping para o português seria despulpamento. Mas assim, a nossa ideia era fazer uma canaleta na porta. So the most common processes for pulping are first of all the mechanical pulping. Entendo que so se this houver is derramamento grinding para down dentro the da tree, fábrica, you can say. não muda nada em relação Then we have ao the que a gente já tem hoje. chemical pulping. Se We for para also fora, grind down não passa da the porta. tree, but Cai na canaleta, in da addition canaleta with some vai chemics, pro special tanque. chemics to solve the Você acha que lignin vale a pena and fazer to uma ensure consulta, longer fibers. porque vai demorar, né, até vir o retorno. We have the E a obra thermochemical não pode pulping. parar, né? Yeah, it's basically the same like the chemical pulping, but in addition with heat. So we may, with the heat, you can make bem this process a acessível, little mas bit more cada fast enxadada uma minhoca, né? and Você also consulta ela para support perguntar uma the fiber canaleta, ela manda solving, trocar let a me say. fábrica de lugar. And last but not least, we have the recycled pulp. It's very common in the most industries, especially for waste-based fluting papers and testliner papers. Yeah. Então, temos alguns diferentes processos para separar as fibras. Temos o pulping mecânico, que faz toda a separação por componentes mecânicos. O pulp semiquímico, que utiliza produtos químicos para fazer essa separação das fibras. O pulp termoquímico, que além dos produtos químicos, ele utiliza calor, acaba sendo um pouco mais Mas rápido. ela pode interpretar diferente. E também temos o reciclado, o pulp reciclado, que ele é utilizado e é mais comum nas indústrias para fazer o papel testliner e o papel fluting, papel miolo reciclado. Então você recomenda não fazer essa canaleta por enquanto. Ok. Okay. So then let's take a closer look at the pulper for recycled paper. So here you just see a picture, but this is not don't say very much. But I also have a video. I guess the guys from Vargem Bonita, you know how this is working, or does everybody of you know how a pulper works? Pessoal, Of the participants? aqui temos uma foto de um pulp de material reciclado. Ele comenta que na Irani Vargem Bonita vocês têm máquina de papel, tem esses pulp. Todos vocês conhecem esse sistema? Sim, não? Não, pessoalmente. I show the video. Some people knows and others not. Yeah, then let's check the video because it's also part. Give me a second.
Something is not working like I want. Just give me a second. There we go. Okay. No, my bad. Here it is. So I hope you can see the video now. And you see it's Yes. nothing special. It's just like a huge mixer where we add water, a few chemics, and a lot of paper. And then Então, we stir it, we mix it, yeah. é um tanque que faz a mistura do papel reciclado com água e alguns produtos químicos. Então, muita água e papel reciclado e alguns produtos químicos, onde faz a mistura. And you can also see on the left side the string with the waste. Yeah, this is continuously discharged, and all the waste starts to spin around and it sticks to this string, and therefore it's necessary that you keep some metal wires inside your waste-based fluting. It's basically the packaging of those big blocks. So you throw this also inside and automatically you get a Zopf. That's the German word, but I don't know in English. But I guess you know what I mean. Então, pessoal, vocês podem ver aí do lado esquerdo que tem tipo um braço, ele está coletando ele está coletando a parte que seria refúgio, metal, coisas que não deveriam estar no papel, mas ele consegue só tirar as partes maiores. Okay. So let's go ahead, or? Good. Where's my presentation? Okay, the pulper, as I said already, is not a very complicated or a complex system. Here you can also see a cross section of this pulper. So yeah, as I said, you have a big mixer. On the bottom you have a rotor which is spinning, and then you have a plate like a screen where you separate the first big waste chunks, and then further cleaning steps are following. Então, o processo de pulping para papel reciclado, ele tem o tanque de armazenamento, ele tem um rotor na parte inferior, que vocês podem ver, onde ele faz a mistura do papel com a água e os produtos químicos. Ele tem umas setas laranjas saindo pela parte inferior, onde seria o material aceitável, e as setas vermelhas saindo do lado direito seria o material rejeitado, o material contaminado ou contaminantes. Okay. Okay. So then directly next we jump to the paper mill, and here also we have a short little video I want to share with you, because to explain the paper mill is not very easy. Então, agora temos uma foto da máquina de papel. Ele vai demonstrar um vídeo, porque explicar o processo de fabricação do papel não é muito fácil. Ok? So the video, it is in English, Wanderlei. So you know what to do. I try. Yeah. But more or less all the machines are the same. But this is a machine, maybe just as information, not for cardboard industry. This is for graphic papers, for white, lightweight papers. Então, essa máquina não é para fazer papel para a indústria de papelão ondulado. Facilitar a descarga. É a máquina para fazer papel para gráficas, para papel branco, papéis mais finos. Ok?
Temos a caixa de introdução, que vai saindo a massa para a esteira. Tá. Eu sugiro o seguinte, consulta de uma vez lá, ô Josi, e aí se ela falar que tem que fazer uma contenção, minha Agora está sugestão é demonstrando cancelar a o porta pump, para fora, processo de porque pump. como é que vai fazer contenção, né? O único jeito de conter é não tendo a porta, né? Então se a gente consulta, se ela falar ok, uma grelha atende, beleza. Se ela falar não, tem que ter uma contenção, cancelamos a porta e fechamos. O que você acha? É, como é hoje. Porque como é que vai fazer contenção, né? Porque você tem que ter um volume, né? Porque a contenção, o problema da contenção é o tal do volume, né? Você vai fazer a lombadinha, mas daí você tem que contar quantos tambores tem e blá blá blá, para imaginar que todos os tambores vazem, daí a contenção fica alta, né? Tá. Mas acho que consulta lá então, Josi. O duro é que cada vez que a gente consulta, ela começa a ter cada vez mais certeza que. Bom. Aí depois a gente vê. Thomas, Então, do you have as slides coisas with andam separate semana que vem. paper machine parts? Suprimentos, Sorry, please, one more time. Can you repeat? Do you have Daverson slides Reginaldo, with vocês têm algum separated ponto? the parts of paper machine? No, Head, not box, directly. no? No, Okay. we don't We- have. Okay. For explanation, the video is a little bit fast. Yeah, yes. Maybe watch it the first time, Pode but ser you hoje don't tarde, need se to você translate receber a tempo, every single word. Pode ser hoje. Ok. This is, yeah. Maybe just watch it and Então, pessoal, esse Uhum. vídeo ele vai demonstrar, então tá um pouco rápido para poder traduzir Show de e bola, depois a então, gente Deus. vai Obrigado, explicar cara. parte a parte, ok? Regi algo? Então tá legal. Acho que eu não. Luiz, você tem algum ponto aí, Luiz? Tá, joia. Isso aí, Luiz. Estamos no mesmo. No mesmo. Na mesma ansiedade aí também. Léo, você tem alguma coisa sobre GMO? Isso, está acontecendo o treinamento. Ontem foi o primeiro dia, foi bem interessante, assim, voltado para cola ontem. Eu reconheço que a didática não, a dinâmica, né, de ser um treinamento em língua estrangeira, e aí o cara fala, daí depois o intérprete tem que traduzir, acaba perdendo um pouco do dinamismo, talvez, assim, não é ele não é aquele treinamento cativante, assim, que você fica preso ali e tal, né? É, é que o conteúdo é muito bom, o material que o cara traz é excepcional. A propósito, ele disponibilizou 2 apostilas que eu vou disponibilizar também para os participantes ali hoje. Mas é só esse comentário, ele não é aquela coisa tão fluida, porque tem sempre o cara fala, daí o outro traduz, o cara fala, daí o outro traduz. Aí o pessoal também acho que fica com um pouquinho de medo, assim, talvez, de fazer alguma pergunta. Então ele não tem toda essa dinâmica, mas o conteúdo é muito bom, então acho que acaba compensando, né? okay. So Wanderlei, how do you want to handle it? Step by step, or shall I just mute and you are steps. talking? Legal, então. Step by step, Pessoal, I eu acho believe que is better because I don't know o paper Jair, machine. não Okay. questionei se você tem algum ponto aí, alguma coisa. Yeah. Okay. Just tell me when I shall stop the video, okay? Ok. Então acho que a maioria tá nessa aí. Tá indo bem? Tá indo bem, né?
Eu colocaria na conta da expectativa acho que o evento de amanhã, né? A chegada do cara que vai intervir nos emendadores ali, que tá sendo um Maybe at this probleminha para nós. point, Ela tá important performando bem, mas information. a hora So que resolver with o those problema desses machines, you emendadores, que eu não spray acredito que resolva those amanhã, né? pulp, Mas talvez this amanhã a very gente thin pulp enderece between two solução, né? wires. Aí eu acho Normally que for the cabe cardboard industry, dá for para pôr test na liner conta da and craft expectativa a line, chegada dos you equipamentos don't e a have two solução dos wires. problemas dos You emendadores, have né? more than one headbox, but you just bring it on the top of one wire. You will see later. Então, essa parte da máquina de papel, na máquina atual, ele tem spray, aplicando esse spray dos dois lados do Legal, papel. perfeito. Na máquina de Então, papel acho para que, Fernando, papelão voltamos ondulado, a falar de esse tarde, com spray é aplicado só de um mais lado informações aí do que tu papel. vai angariando ao longo do dia. Se alguém tiver alguma coisa aí, Outside or estamos inside the à paper? disposição. É uma excelente semana a todos. Upper or Então, bottom? This spray. abraço. On the top of a screen, you spray it. On the top? É aplicado na máquina de papel. Wanderlei, we don't need to go too much in detail here because this is not easy to explain for you now. The most important is that they have seen a machine. Most of the Irani guys know the paper mill anyway, but on the next couple of slides we have detailed information about the steps. We go through the whole paper machine step by step. I think that's the better way. Ok. Então, pessoal, ele vai explicar mais adiante o ponto onde é aplicado exatamente esse spray no papel, mas normalmente é na parte superior no lado verde. Okay. Let's go back to the presentation. Okay, so let's start at the head box. You can see here on the right hand side. So this is a very simple drawing of that head box up here in that corner. So here we have a screen, basically a very thin double phaser belt to make it more clear for imagining. And then on the top we spray the pulp, a very thin pulp. Então, aqui temos a caixa-cabeça, o head box, é onde chega a massa que foi saída do separador, do pulping. Essa massa é depositada sobre uma correia, uma manta, vocês podem imaginar como se fosse a manta da mesa quente, da DF. E a manta vai movendo em uma certa velocidade e essa massa vai caindo sobre ela. Ok, next. So then it's very important to make a nice sheet of paper that we have a very dry concentration with the pulp. So we talk about 1% density. That means we have 99 liters of water and 1 kilogram of dry fibers. Então, muito importante para fazer papel, para a fabricação do papel, é vocês ter um papel. Essa massa que cai em cima da esteira, para vocês entenderem, ela tem 99% de água, umidade, e 1% só de fibras, de sólidos. Ok? Okay, so at most of the machines, the sieve, the screen, is running a little bit faster than the pulp itself. This brings us the advantage that we pull the fibers basically in machine direction, because we pull the pulp with the sieve. Então, a banda que recebe a massa, ela se move mais rápido do que a massa vai saindo do head box. Isso para poder direcionar as fibras no sentido de máquina. Com as fibras direcionadas para o sentido de máquina, se mantendo mais no sentido de máquina, vocês vão obter um papel melhor para conversão. Ok? Okay. So with that speed difference, we can influence the fiber orientation a little bit in the paper mill. And when you take a closer look to the picture on the right-hand side,
this is a typical effect of paper mills which don't have a top screen, a top sieve here. So what happens? Or maybe just until here, Wanderlei. Então, essa diferença de velocidade, como vocês podem ver na foto do lado direito, esse quadrado amarelo com as duas flechas azuis, essa diferença, por ela estar mais rápida, ela acaba orientando a fibra no sentido de máquina e mantendo a fibra mais reta na direção de trabalho da máquina. Okay. So now you have to imagine here on the exit at the head box, there's an opening, and this is roughly it's 8 up to 9 millimeters, but let us say 1 centimeter high, the opening of that pulp. And so we have a very, very wide gap. The full width of the paper mill depends to the width of the machine itself, maybe let me say 6, 8 or 10 meters, and 1 centimeter high. So I think for everybody of you, it's clear you cannot staple water. When you put 1 centimeter of water on your desk, it will flow to the left and to the right. And almost the same is happening to our paper or to the pulp. The sheet, it's being always a little bit wider, or it's getting wider because of the liquid, because it's flowing to the left and to the right hand side. And we also have some force against the air, so we slow down our pulp with the air also, and this gives us this result. So you can say the fibers in the middle, in the center of a paper mill, are almost parallel, but the one on the left and the one on the right, are looking, the angle of the fibers is not 100% correct. Então, pessoal, aqui na foto superior, onde está escrito pulp, podemos imaginar que temos, na parte onde está saindo a massa, uma abertura de 1 centímetro. E temos a massa caindo com a altura de 1 centímetro sobre essa esteira. Um teste que vocês poderiam fazer é como quando vocês derramam um copo de água sobre a mesa, normalmente a água escorre para os lados. Ela não sai somente numa linha reta. Aqui, como temos essa massa com 99% de líquidos de água e só 1% de sólido, e também temos força como o ar empurrando, quando essa massa cai, ela também quer ir para os lados, e levando assim as fibras também para os lados, devido à parte líquida. Então, como vocês podem ver nesse quadrado amarelo, onde tem demonstra a orientação das fibras, vocês conseguem ver que na lateral sempre tem um pouco de fibra que não está reta, que não está no sentido da máquina, está indo para o lado esquerdo e direito. Então, conforme se necessita ajustar essa direção, se muda a velocidade da esteira. Porém, não consegue ter as fibras laterais 100% na direção da máquina, devido que a massa sempre quer escorrer para o lado, devido a essas forças. Okay? Okay. And this angle, it's called the TSO angle, tensile stiffness orientation. This is very important for our papers, because when the TSO angle is too high, or let me say above 5 degrees, this is what we recommend maximum, then we can feel it, or we can see it at the corrugator. We will start to struggle with twist warp and so on because of the shrinking of the paper, and this depends to the TSO angle. Então, essa orientação da fibra é chamada de TSO angle, de ângulo TSO. Quando a recomendação é ter no máximo uma diferença de 5 graus, quando se tem uma diferença maior do que 5 graus de ângulo, quando o papel está na produção na onduladeira e ele acaba encolhendo porque passa pelo processo de aquecimento, e essa diferença for maior que 5 graus, vocês vão ter problema de abaulamento twist. Okay? Okay, and just for you to make this weird drawing a little bit more clear, that you can understand it, it's basically very simple.
We have, first of all, here, MD, that's the machine direction, so complete parallel. We have CD across the width, this is the cross direction. And then we have this yellow one, this should be the fiber. And you can see it's leaning a little bit to the right-hand side. So we have basically here our TSO max angle. This is all about this drawing. It's very simple. It just looks confusing. Okay. Yeah. Can you give me the control? The control? Yes. Okay. Is it working? Try. Perfect. Então, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, nesse desenho representando a fibra do papel, temos esse MD na parte superior. Isso seria direção da máquina, sentido de trabalho da máquina. E também temos esse CD, que seria a largura de trabalho da máquina. Então, se a fibra tivesse exatamente nesse MD, ela estaria 100% paralela com a máquina, que é o que procuramos, que desejamos. Porém, podemos ver que ela tem uma pequena diferença para o lado direito. Então, aqui, nesse TSO, conseguimos ver a diferença de ângulo, com essa, onde tem o risco vermelho. Então, ela tem uma pequena diferença de ângulo puxando mais para o lado direito. Então, quando eles ajustam a velocidade da esteira que recebe a massa, eles procuram sempre deixar a fibra mais paralela possível no sentido da máquina, nesse MD. É possível entender esse desenho com a explicação que foi passada, pessoal? Isso só para explicar como ela deveria estar e quando ela está mais para um lado, como se mede o ângulo, como a máquina faz a medição. Ok? Okay. Good. Any questions from the guys who don't know a paper mill? Pessoal, alguma pergunta até agora? Not everybody at the same time, please. I believe they don't have questions. I mean, I don't. Okay, then let's go ahead. Okay. So do I need to... Okay, I can work. It's okay, let's keep it like this. Okay, so here you can see just after the head box. So basically up here is the head box, but this is a long screen. Yeah, we cannot see a lot of this. But the most important part of this device, this in the sieve area or the screen area, to drain as much water as possible. Very gentle. This is the job of this. Okay, this is not the head box. This is the belt. The what? What part of the machine is here is the head box, and then here we have the sieve. So this is basically, give me a sec. When you look, so this part here. Yes. This is a very long sieve. And this is what you see here, this area. And there is the head box. Então, pessoal, aqui no canto superior direito, seria, olhando a máquina de cima, a caixa de alimentação, onde cai a massa. Aqui teria toda a esteira. E nessa parte se faz também a secagem, se tira a umidade. Não se faz, se puxa o papel, onde acaba saindo a umidade e direcionando a fibra. Okay? Okay, so after this area, we have a solid content of around about 20%. So 18 up to 20%. This is when you want to compare, is like when you take a regular handkerchief where you can sneeze in and you put it directly on the water. So it's keeping together, but you know you have to handle it very gentle because it's very fragile. But it keeps together already. The fibers stay together. Então, após essa parte, vocês vão ter um material com sólido entre 18% a 20%. Um material que vocês podem até pegar com a mão, mas tem que ser muito cuidadoso, que é um material já mais quebradiço, mais sensível. Ok? Okay. So then, next,
is the press section. So there are different types, but very common for cardboard industry is the nip press, where we have a very wide pressing area. And yeah, as I said already, the paper enters with around about 20%. 25% would be very nice, but I've never seen a paper mill who's capable to realize 25%. It's a very nice value, but okay. Yeah, and what happens in here? The paper is pressed between two felts. So you can imagine a sandwich. We have, like in the pulling section in the double faces. So we have the bottom belt, we have the paper, and we have the top belt. So in the paper industry, they call it upper or lower belt, but they are responsible to pick up the water during the pressing process and to separate the water from the fibers. And after this press, we have a solid content of round about 50%. Então, a próxima parte da máquina seria a parte onde prensa e puxa a massa que estaria em torno de 18 a 20%. Aqui mostra um valor de 25%. Ele falou que na experiência dele isso seria um valor excelente, mas ele nunca viu. Então, essa prensa funciona, essa massa entra entre duas lonas, duas mantas. Essas mantas acabam prensando o material e expulsando a água que está nesse material. E o papel essa massa acaba saindo mais fina, acaba tensionando. E após esse processo, vocês vão ter aproximadamente 50% de material sólido. Okay? Okay, just for your information for the guys, so in this press area, we have really, really high power, very strong hydraulics. In my old company, in the paper mill, when we calculated, so we had a line load, 1100 kilonewton per meter, but when we calculated this line load to the whole surface area of this press, so there was a shoe inside, it was 8.2 meters wide, and around about 30 centimeters long. And when we calculated this line load pressure to the surface, we had a pressure of around about 1,000 up to 1,100 tons in this pressure device. Então, só para informação para vocês, a área de pressão nessa área, ele trabalha com a pressão hidráulica muito alta. Então, quando ele está pressionando, tendo a linha de pressão por sapatas, para separar, para fazer essa massa, esse 50% de sólido que está pressionando por sapato, tem aproximadamente 1.000 a 1.140 toneladas de pressão hidráulica. 1,000 tons? 1,000? Yes, sir. 1,000 tons. It's crazy. Então, é muita pressão hidráulica. Yeah. So if something happens here or break down, yeah, you got a huge problem. Okay, let's go ahead. Then after the pressing, we go into the drying section, the drying cylinders. And here, to make it very easy, the drying cylinders in the paper mill, they are basically 100% the same like a preheater or a preconditioner. Just a little bit bigger, but it's one by one the same. Então, aqui, após a sessão de prensamento da matéria, logo após tem a sessão de secagem do papel. A sessão de secagem é muito igual aos pH, aos pré-aquecedor da onduladeira, porém um pouco maiores, mas muito similares e com uma quantidade maior. Okay. Okay. So the biggest difference is we don't have 2 or 4 or 10 of these devices like in the corrugator. We have very much of these devices. So in this old machine I have been to, there were 38 in a row, only in the upper row. And here it is very important also for the paper, because it's the same like in our double facer. We have to ensure that we don't heat up the paper too fast. So
don't run the first steam section with 12 bar. That's basically what I mean. So we have to increase the temperature in the paper mill also. Otherwise we would cook the water and we got blisters or bubbles in the paper. And also on the other side, at the exit of this heating section, many times the last group, or let me say 4 or 5 cylinders, are connected together and they are shut down from the live steam. So they are also called cooling cylinders, and this is only to cool down the paper a little bit before we leave the drying section into the regular environment in the hall. It is like jumping into cold water. Então, pessoal, essa área de secagem do papel não é igual a uma onduladeira com 5 ou 8 cilindros aquecidos. Aqui tem máquinas com 30, 38 cilindros. E vocês podem comparar ela com a mesa de secagem da onduladeira. Você não pode entrar com a pressão total já no início. Ela se deve trabalhar com uma pressão crescente. Então, um exemplo, na primeira sessão, 8 bares, daí na segunda, 10, e não no sentido crescente de pressão, porque se aquecer muito o papel logo na entrada, vai ter problemas como bolhas e outras não conformidades. E após passar por essa sessão, no final, tem 5 cilindros que não tem vapor, cilindros frios, para esfriar o papel, começar a esfriar o papel após a saída dele da sessão de aquecimento, de secagem. Okay? Okay. So then, at this point, basically our paper is finished already. After this, only some different finishing processes are coming. But what I want to point out, at the end of this drying section, the target should be around about 7% moisture or 93% solid content. This has one reason. When we take a regular paper, it doesn't matter which paper, and we make it before 100% dry. Under standard conditions or norm climatic conditions in the laboratory, that means 23 degrees Celsius and 50% relative humidity, air humidity. Even a 100% dry paper will pick up moisture from the air, and the final moisture content will be around about 7%. So therefore, the target in the paper mill is always around about 7-8%, or should be, because then the paper maker, then we know the paper is not interacting very much with the environment. So it's not picking up a lot of moisture and it's not giving away the moisture to the environment. Então, pessoal, teoricamente, após passar por esse processo, o papel estaria finalizado. Porém, dependendo da empresa e do tipo de papel que vai ser feito, tem alguns acabamentos, outros tipos de trabalho após essas duas sessões, mas depende do tipo de papel que vai ser produzido. E normalmente, após o papel estar terminado, deveria ter aproximadamente 7% de umidade e 93% de sólido. Thomas, could you repeat for me the laboratory about the 23? This is just the standard air conditioning, 23 degrees Celsius and 50% relative humidity. Então, quando se faz um teste de laboratório numa condição de 23 graus Celsius e 50% de umidade, é o que se faz os testes com o papel, e para que o papel ele não absorva muita umidade do ar e nem perca muita umidade para o ambiente, a recomendação seria esse papel ter os 93% de sólido e os 7% de umidade. Ok? Okay. Good. So, but then we are not happy with just paper. We want to finish the paper, and therefore there are different devices. One is, for instance, a film press or a size press you can see here.
And you can compare it in a certain way with the glue unit in your corrugator. We have 2 rows where we can adjust the amount we want to apply, and this we bring to the surface of the paper. But you have to imagine it's not like on the corrugator rows that we only apply to the flute tips. Here we apply our additive to the whole surface of the paper. The things can be color, filler, plastic coating, and so on, whatever you can imagine. Então, após this machine is after the paper and the... Yes, after the drying section. Então, Or após in between, it can be also in between and drying again after that. Então, após a sessão de secagem do papel, ou entre a sessão de secagem do papel e a parte de finalização, pode ter máquinas parecidas com unidade de cola da onduladeira, com rolo aplicador, rolo dosador, sprays. Essas máquinas servem para aplicar amido no papel ou tipos de revestimento para implementar propriedades na superfície do papel. Okay? Okay. So, and then last but not least, we need to wind up the paper at the reel stand or the poke reeler. And now a question from my side to the Brazilian guys: how do they call this big roll? Because tambour, that's the word or we use in Germany, but this is 100% not a German word. So how do you call it in Brazil? The big paper roll, the tambour. Então, pessoal, quando o papel já passou por todo o processo, já passou pela zona de secagem, pela zona de tratamento, no final ele é rebobinado. E ele, aqui na apresentação, tem uma palavra chamada tambor para esse rolo grande. A palavra, teoricamente, que eles usam na Alemanha, mas não é uma palavra alemã. Como vocês chamam isso, esse ponto na Irani? O rolo jumbo. The jumbo roll on Brazil. Jumbo, only jumbo roll. Jumbo Okay. roll. Okay. Yeah, good. Okay. Good. Thank you. So at this point, because now we are through the paper mill, the additives will be next, but I would say let's do a short break, the first one. Because we're already more than 1 hour in business again. What do you think, guys? Ele quer fazer uma parada de 15 minutos. O que vocês pensam, pessoal? Antes de continuar. Valeu. Tranquilo. Vai parar? Vai parar? Ô, Vanderlei, peço para ele fazer um favor sobre a questão de ficha no papel. Acontece ali na rebobinadeira do rolo jumbo? Okay. Hey, Thomas. He made a question about when do you have the paper looks like a line inside the paper. Looks like when you put the medium paper in the corrugator's rolls, you have one liner in the paper break. When do you start the production? You have some mistake. You need to increase more tension and speed up a machine for the paper. The paper goes to in the corrugator roll flat, correct? Yeah. They ask if you have this problem when you produce a jumbo roll. If you know have So a they are good talking. tension. They are talking about the paper mill. Yes, paper mill. So we are talking about this one Yes. here. Yes. Okay? One example, When they have wrinkles. wrinkles, exactly. Okay. So then this is basically, let me say, the same issue like in the corrugator. It could be tension the problem or alignment. Okay. Or on the other side, when just imagine when you think about the grammage profile, the weight profile over the width, when this is not very even, it can happen that just imagine you have an area
with, let me say, 130 grams per square meter, maybe on directly on the edge, on the outside, and directly next to it is an area with just 110 gram per square meter. So it's logical that the 130 gram per square meters are more thick, or the paper is more thick than the 110 gram. Clear? Yeah, wait, do you understand what I mean? So higher Yes, weight I understand. means thicker paper. Now when you wind it up, you have always the thick spot on the thick spot on the thick spot on the thick spot. So the diameter of the roll will increase way more than the area right next to it with the 110 gram per square meter. And this can also result in different tension during winding up. Okay. Because your roll is basically not a 100% correct cylinder. You know what I mean? Yes, I understand. So, and this can give you, can result Wrinkles. in wrinkles. So I would say parallelism, the rubber coat on the drum, where I don't know the machine in detail right now, but normally some machines, they have here a huge rubber drum. So maybe this coating is worn out, then it's not working correctly, or they have a grammage profile, or they have a tension profile. Ok. This will be my first suggestion. Então, ele comenta quando vocês têm anéis, fichamento na bobina, na área onde se produz o rolo jumbo, pode ser por diferença de tensão, igual no rolo que vocês estão alimentando o cabeçote para poder fazer o papel ondulado, ou paralelismo dos rolos, daí um lado tem mais tensão que o outro, ou aqui nessa área, normalmente ele falou que tem um rolo com revestimento de borracha, tem um desgaste desigual nesse rolo, que também vai fazer uma diferença de tensão e vai causar esses anéis, esse fichamento na bobina. Ou outra coisa, vocês podem imaginar o seguinte: a máquina de papel está produzindo um papel 130 gramas. Por toda a largura do papel, porém tem uma parte que está saindo com 100 gramas, não está saindo exatamente as 130. Então, os 130 gramas, ele tem a folha com 130 gramas tem uma espessura maior do que uma folha com 100 gramas. E onde ele está bobinando, ele está incrementando esse rolo, porque ele está bobinando o papel, onde vai ter o papel com a área de 130 gramas, ele vai ser maior. E onde tem a área de 130, a área com 100 gramas, vai estar menor no diâmetro. Isso também vai causar uma diferença de tensão, um desalinhamento, e gera esses anéis, esse fichamento na bobina. Deu para entender? Show de bola, Vanderlei. Obrigado. Ok. Então, paramos 15 minutos agora? Yes. Okay. Beleza. Break time, So- 15 So, minutes. okay, could he handle the answer, or what did he say? Yes, he understands the answer. Yeah, okay. Yeah, so then I would say 15 minutes. At 45, let's meet again, okay? Ok. 9h45 a gente retorna. Valeu?
Eu chamando lá, tá, o telefone, o computador.